Fala pessoal, Adriana Sanches, diretamente do outro estúdio da Sonho 4 Rodas. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso estúdio, a parte de funilaria e pintura, cada processo. Bom, acho que muita gente se pergunta como que é o processo, né? Como que começa a parte de funilaria e pintura de um carro. Aqui a Sonho 4 Rodas, independente de como a gente tem o processo da pintura do carro, ela estando boa ou não, a gente tem sempre, em todos os veículos que a gente recebe, a remoção do material existente. Por quê? Porque isso afeta depois na qualidade da preparação e no processo final, que é a pintura do carro geral. Então, como que a gente trabalha, né? A gente sabe que o mercado tem algumas formas de execução desse serviço. A gente aqui trabalha com a parte de removedor pastoso, né? Então a gente faz isso manualmente, né? Para chegarmos aí na próxima evolução que eu vou mostrando para vocês. Então nem sempre as carrocerias chegam no estado que a gente fale, nossa, aqui é só uma rebatida, como a gente fala na lata, ou somente uma remoção. Aqui nós temos um exemplo, né, de um assoalho, né, totalmente podre, né, onde a gente depois faz o recorte, fazemos a colocação do novo assoalho, mas é importante porque existem desafios nessa jornada, né, então, e nós somos movidos por isso, né, então essa é uma das partes. E aí a gente tem aqui na sequência, depois que a gente recebe o carro, lógico, a gente sabe que existem algumas partes que a gente vai precisar fazer o trabalho, ou seja, reproduzir uma peça artesanalmente, que a gente consegue fazer isso manualmente, ou até a retirada de uma peça, né, despontear, pontear de novo no local. A gente tem também a preparação durante esse processo para que a gente não tenha aí a corrosão, né, do veículo em si. Temos aqui a raspagem desse carro, então a gente já consegue verificar um processo posterior ao que a gente viu agora anteriormente, né, onde o carro já está totalmente removido. E aí, como ele já vem para um processo posterior de funilaria, e a gente tem exatamente essas etapas até de fabricação de algumas peças, isso demanda um determinado tempo, né? Às vezes, nossa, mas não evoluiu tanto. É algo tão artesanal, são vários pontos que são atribuídos no veículo, de peças, de ajustes, que isso demanda um determinado prazo, né? E aí, enquanto a gente não chega nesse processo, a gente faz uma aplicação de um anticorrosivo. Exatamente por quê? Porque isso aqui fica exposto, enquanto a gente tem o processo de funilaria sendo executado, a gente já tem isso aqui exatamente para o quê? Para evitar a corrosão dessas partes, né? Então a gente faz essa aplicação desse fundo anticorrosivo. Nós colocamos algumas travessas, né? Algumas barras, exatamente, a gente solda. Por quê? Porque a carroceria ela tem uma estruturação. E durante o processo de funilaria, existem algumas peças que a gente precisa fazer o recorte. E aí, para que a gente não mexa nessa estrutura do carro, a gente faz as soldas dessas travas que vão até o processo final, quando ele entra para a preparação para a pintura. Exatamente por quê? Porque a carroceria ela não pode ter nenhum tipo de torção, né? Ela não pode mexer para que você não perca o esquadro dela originalmente. Esse carro é um RT71, Dodge Charger RT71. É um dos carros aí mais raros, né, dentre os modelos de Dodge Charger RT. Esse modelo em específico é um verde tropical, né, de plaqueta. E falando um pouquinho aqui do berço do carro, né? Esse carro ele estava todo preparado de corrida, então ele veio até engaiolado. E o berço dele totalmente desestruturado mediante os padrões originais, porque ele tinha um motor adaptado para corrida, né? Então foram feitas aquisições de peças nacionais, aqui no caso para lama interno, né? Mas mesmo a gente tendo a aquisição de peças usadas, né, condizentes com o ano, modelo do carro, de acordo com a carroceria, mantendo aí o padrão da originalidade, porque esse carro a gente vai trazer ele todo para o padrão de plaqueta, né, original do veículo. Então nós colocamos aqui, mas mesmo tendo a peça original, que a gente chama aqui, né, de paralama interno, são necessárias algumas adequações, né, que são as junções das peças à lataria do carro. São todas as peças que a gente consegue padrão original, né? Só que a gente chama de plug and play, né? Retira e coloca, não. Então existem peças que a gente precisa retrabalhar artesanalmente. Então a gente tem aqui, né? O nosso funileiro ele faz o recorte,
faz a adequação, entra com os ponteamentos necessários e aí faz aqui a inserção da peça, né? Ajustes também, né, de acordo com a carroceria, né? Então é removida a peça, é feito o ajuste, a regulagem, né, para montar aí todo o esquadro do carro. Uma das nossas maiores preocupações é o produto final, né? A qualidade que esse veículo vai ter na questão de funilaria e pintura, então um processo é muito importante sequenciado ao outro para que a gente tenha um resultado de pintura excepcional para seguirmos com a montagem interna dos cockpits. E aí a gente tem toda a parte artesanal, até na questão quando a gente rebate uma peça, na questão da lima, então a gente faz, se a gente olhar, nós temos aqui a questão algo voltado na lata, né, com menos utilização de massa, porque aí você tem realmente a integridade da peça, né, e aí você mantém a lima artesanalmente para que depois a gente venha aí com as preparações posteriores para a pintura. As peças dos veículos a gente faz separadamente, então nós fazemos a remoção das portas, capô, porta-mala, exatamente buscando sempre a qualidade interna e externa de cada peça do veículo. Nesse caso, nós estamos fazendo a aplicação do primer, onde qualquer tipo de imperfeição a gente consegue fazer a aplicação para posteriormente a pintura. Nada desse resultado seria possível se não fosse o engajamento de toda uma equipe esforçada e dedicada para trazer esses resultados para a gente. Vamos dar uma olhadinha agora num Dodge Charger com a pintura concluída. Dodge Charger RT 1977, marrom Iguaçu. Aqui o projeto com a pintura concluída, então nós vimos um pouquinho aí de todo o processo, né? Nós não fizemos a gravação com todos os detalhes, a gente tem a parte de taqueamento das peças, a parte de regulagem das peças na carroceria, mas aí já dá para ter uma boa ideia, né, de tudo que a gente tem durante a evolução até chegarmos numa pintura de alto nível como essa, né? Nós temos aqui a pintura do bloco do motor, né, onde a gente fala aí o berço totalmente trabalhado. Temos também um interno, né, então a gente pinta o carro desde a parte de cofre, parte interna, parte externa, a parte inferior do veículo, a parte do teto, que ela não vem com uma aplicação de pintura, porque nós fazemos a colocação do vinil, onde a cola, juntamente com a pintura, não tem a devida aderência. Então isso daqui já era original de fábrica. Como resultado final, nós temos um carro, um espelho de pintura, incrivelmente bem pintado, com toda a qualidade de som em 4 rodas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Semanalmente teremos outros conteúdos, desde parte técnica, restauração, vendas. Por favor, deixem aí o seu comentário, não deixem de se inscrever. Coloquem também o sininho aí para ativar as notificações. E meu muito obrigado também. Venham curtir aqui ó, nossas pinturas para vocês verem que massa que é esse trampo. Obrigado, gente. Vamos seguir a sonho. Valeu!